À medida que se aumenta a quantidade de espiras e o comprimento do solenoide, suas linhas de campo tornam-se equivalentes a de um ímã em formato de barra. Podemos ver aqui na imagem. Na imagem à esquerda, nós temos a representação do solenoide como nós vimos anteriormente. Nós temos aqui basicamente quantas voltas? Vamos contar novamente. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Isso significa o quê? Que esse meu solenoide é formado por 8 espiras circulares, ok? E isso faz com que? Faz com que eu intensifique o campo magnético em seu interior, ok? Então eu vou ter linhas de campo magnético saindo do interior e também terei linhas de campo magnético entrando. E isso caracteriza a mesma coisa que observamos quando vemos o campo magnético de um ímã em formato de barra. E podemos comparar isso ao analisarmos a imagem que está logo à direita. A imagem que está logo à direita, ela forma um campo magnético bem semelhante ao que observamos no solenoide. Então significa o quê? Que através de uma corrente elétrica, se ela estiver em formato de solenoide, eu posso construir um ímã. Nós iremos ver isso, que esse ímã de um solenoide leva um nome que nós chamamos de eletroímã, ok? Vamos comparar as duas imagens. Na figura 2, nós temos que as linhas de campo magnético de um solenoide longo ficam parecidas com as de um ímã em formato de barra, ok? Outra consequência decorrente de um solenoide ser muito comprido é o fato de o campo em seu interior ser tão intenso em relação ao campo em exterior que muitas vezes pode-se considerar nula a intensidade do campo magnético na região externa. O que significa? Significa que a região interna ela vai ter uma intensidade tão grande em seu campo magnético, a intensidade aqui ó, no interior do campo, né, nessa parte, no interior do campo do meu solenoide, ela é tão intensa quando eu comparo com a parte externa, que eu posso até considerar essa parte externa como campo de intensidade nula, já que a diferença entre a intensidade do interior para a parte externa é tão grande, eu posso considerar como a parte externa como campo de interação nula. Mas isso é apenas a critério de curiosidade. Intensidade do campo magnético no centro de um solenoide. Nós vimos anteriormente que no fio retilíneo nós tínhamos uma equação. Qual era a equação para calcularmos o campo magnético em um fio retilíneo? Em um fio retilíneo, nós tínhamos que o campo magnético, a intensidade do vetor de indução magnética, ela era igual a μ0, que é a constante magnética, que no caso está no vácuo, vezes a corrente elétrica, dividido por 2π, vezes o valor de R, no caso o valor de D, que era a distância do ponto associado. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, voltando. Vezes D. Esse aqui é o campo em um fio retilíneo. Nós vimos também o campo magnético em um espira circular. Na espira circular, nós temos que esse campo magnético ele é igual a μ0, que é a constante, vezes o valor de I, dividido também por 2π, vezes o valor do raio da espira. Nós queremos calcular apenas a intensidade do campo magnético no interior, né? Então isso aqui é de uma espira circular. Em um solenoide, nós também iremos ver qual é a equação que nos possibilita calcular. Então, teremos uma terceira equação para calcular esse campo magnético, ok? Vamos lá ver a parte teórica sobre o cálculo dessa intensidade. É razoável supor que a intensidade do campo magnético dependa dos seguintes fatores. Quais são os fatores? Nós vimos que o número de espiras vai influenciar o número de voltas. Vimos também que o comprimento do meu solenoide também são uma das variáveis que vão influenciar na intensidade do campo magnético gerado no centro do solenoide. Vamos lá. A primeira que eu falei para vocês é o número de espiras. O número de espiras, quanto maior for ele, maior é a intensidade do meu campo magnético. E o processo contrário também ocorre.
Quanto menor o número de espiras, menor também será a intensidade do meu campo magnético, no caso do vetor indução magnética. Então significa que vetor indução magnética e número de espiras são grandezas que nesta equação são diretamente proporcionais. Outra variável que devemos levar em consideração é o comprimento do meu solenoide, dado pela letra L. O comprimento, quanto mais comprido for o meu solenoide, no caso, quanto mais distante for uma espira da outra, menor será a intensidade do campo magnético gerado no seu interior. Ok? Então significa que comprimento e vetor indução magnética são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior uma, menor a outra. Ou quanto menor a outra, maior será uma. Uma que sempre vai estar, né, que não pode faltar, já que nós estamos falando sobre o campo magnético gerado pelo fluxo de elétrons de uma corrente elétrica, então a corrente elétrica vai influenciar nesse meu campo magnético, ok? Então, a corrente elétrica também é um dos fatores que geram esse meu campo magnético nesse meu solenoide. E ela é uma grandeza diretamente proporcionais. Assim como no fio retilíneo, como na espira circular, no solenoide, a corrente elétrica também vai ser uma grandeza diretamente proporcional ao valor do campo magnético associado a um determinado ponto, ok? Então, quanto maior for a corrente elétrica, maior é a intensidade do meu campo magnético.